pessoal, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 4 do volume 3 do segundo ano do ensino médio com o tema Gênero Graphic Novel. E antes da gente começar a nossa aulinha, gostaria de pedir que vocês já deixem aí o like de vocês e após a aula, deixem os seus comentários, tá bem? Compartilhe também esse vídeo com seus colegas, com seus amigos de escola. E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que estamos sempre preparando para vocês, é só vocês nos seguir em nossas redes sociais. Aponte aí o seu celular para o QR Code que o Dicão vai te direcionar para todas as nossas redes sociais, tá bem? Então é isso, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje. Bora lá! Gênero Graphic Novel, pessoal. Então, em português significa histórias em quadrinhos, mas não se engane, não é uma história em quadrinho como a gente costuma ver da Turma da Mônica e tudo mais. O Graphic Novel, ele traz aí uma história mais longa, mais densa, semelhante aos romances literários e outros textos que são escritos em prosa, né? Então ele pode ter aí a adaptação de um romance com toda a sua complexidade narrativa, de personagens, que vai ser contado por meio de quadrinhos. Por isso que é muito comum aí se ver graphic novels de textos clássicos da nossa literatura. Então há aí sim textos literários que são adaptados para esse gênero. Vocês vão ver, né, quem gosta de quadrinhos aí, que lê, por exemplo, os quadrinhos da Marvel, vocês vão ver que lá são graphic novel. São histórias mais longas, são histórias mais densas, ok? E nesse gênero literário, a mensagem ela não vai ser construída somente por palavras, né? A gente vai ter aí imagens e ilustrações presentes, como vocês podem ver aí acima de mim, que tem aí um graphic novel para vocês terem aí como exemplo, tá bem? Então vamos ter o quê? A presença da linguagem verbal, da não verbal e da híbrida, que eu vou explicá-los agora como que elas funcionam. A linguagem verbal, pessoal, ela vai ser expressa por meio de palavras que são escritas ou faladas, que vão utilizar aí o signo linguístico, que vão utilizar palavras, tranquilo? A não verbal, ela vai utilizar apenas imagens, gestos, posturas, né, ilustrações, placas, né, para expressar a mensagem e símbolos. Tá bem? Então, o que é não verbal é o que é não escrito, né? E não tem aí palavra escrita ou palavra falada. E aí a gente tem a linguagem híbrida, né? Que também é conhecida como mista, que vai apresentar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal em sua composição. Se vocês repararem aqui, ó, nós temos balõezinhos que vão ter aí palavras, né? Vão ter aí a conversa, os diálogos, e nós temos imagens, né? No graphic novel. Ou seja, a gente pode dizer que no graphic novel haverá aí a linguagem híbrida, porque a combinação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Tranquilo? Então, vamos aqui ver um pouquinho mais como que funciona a adaptação. E o que é uma adaptação, gente? A gente tem um texto literário, por exemplo, né? E aí a gente vai fazer mudanças para que ele, né, se adeque aí a um outro gênero, ok? Então, vocês vão ver adaptações, por exemplo, de um livro, né, de literatura para o cinema, ou para uma série, ou para quadrinhos, né, e tantos outros. É só um exemplo de adaptação aqui, tá bom? Aqui nós temos um trecho do Curtiço, e aí ele está abaixo, aqui como vocês podem ver, adaptado, tá bem? Para o quadrinho aí, para o graphic novel. Vamos lá.
João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, morreu, lhe deixou em pagamento de ordenanças vencidas, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Então, aqui abaixo nós temos aqui a adaptação, Você vê aqui o João Romão deitado, na venda. Tem aqui um rato, bem grande, por sinal. E aí ele está nessa venda, A gente já consegue identificar. João Romão trabalhou dos 13 aos 25 anos numa taverna no bairro de Botafogo. Acabou recebendo a venda como pagamento dos salários atrasados. Então aqui, gente, há retirada de alguns trechos, Há também, uma adaptação aí para uma linguagem mais atual, para um registro linguístico mais atual, e aí são selecionadas as informações mais importantes. E claro, como a gente está falando de uma linguagem híbrida, a gente vai ter ajuda para constituir, todo esse cenário com a imagem também, com a linguagem visual. Então é basicamente essa a explicação. Vamos partir agora para os exercícios. Vamos lá. Atividade 1. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurika, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar. Então, aqui nós temos os exemplos de emoji, que a gente utiliza muito aí no WhatsApp, até então, porque agora nós temos as figurinhas, então já vem aí substituindo o emoji, pessoal? Então, vamos aqui às opções. O que é correto? Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Realmente, a gente pode dizer que a letra A está correta, porque a gente vai utilizar os emojis para complementar aquilo que nós falamos, ou para expressar alguma emoção, do emissor da mensagem. Então, por enquanto, nós temos a letra A como correta. Vamos ler as outras e ver o que há aí de certo e de errado em cada uma delas. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. Pessoal, se a gente reparar aqui, não existe nenhuma palavra escrita. Então, nós temos o quê? Que não é correto, porque os emojis utilizam a linguagem verbal. Tudo bem? Vamos à letra C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Não tem como, tá, gente? É a linguagem não verbal. Aqui não tem linguagem verbal. Letra D. Os emojis são sempre utilizados com os emoticons, outro tipo de linguagem não verbal. Então, pessoal, isso aqui vocês podem ficar um pouquinho perdidos, porque não é da época de vocês. Os emoticons são aí imagens que a gente vai fazer, que são com o teclado do computador. Então, por exemplo, se eu vou fazer um sorriso, um rostinho sorrindo, eu vou usar o quê? Os 2 pontos mais o fechar, Fechar aí o parênteses, Então, são aí imagens que a gente vai criar, São uma sequência de códigos aí que a gente cria com o teclado. E nesse caso, eles não são sempre utilizados com os emoticons, tá? Eles não vão ser utilizados aí. Alguns, às vezes vocês podem digitar e aí vai substituir, E vai trazer aí um emoji, mas nem sempre isso acontece. E também aqui não é importante pra gente, porque a gente está falando sobre linguagem, ok? Letra E. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Nós não temos aqui, mais uma vez, nenhuma palavra. Então, a letra correta é a letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Tranquilo? Então, vamos para a atividade 2.
Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Opa, e a linguagem híbrida, né? E o gênero que nós estamos trabalhando aqui, né? Que é o graphic novel, né? Então, aqui, letra A está incorreta. Letra B. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Nada disso, tá, gente? Porque na linguagem verbal a gente vai ter o registro formal e informal. Isso não é verdade, tá? A linguagem não verbal, ela não tem nada aqui de informal. Então, letra B também está incorreta. Letra C. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. Opa, é sempre culta, pessoal? Nós não temos aí o registro coloquial, temos o registro informal, temos aí registros que não seguem a gramática, né? A todas as regras gramaticais, não é? Então, aqui a letra C também está incorreta, ok? A linguagem verbal nem sempre é culta, nem sempre vai seguir os padrões da gramática da língua. Vamos aqui à letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Vamos pensar aqui, gente. Ela não pode ser realizada, né? Ou seja, ela não pode ser construída, essa linguagem não verbal, ela não pode ser construída nem com a fala, nem com a escrita. Ela é construída pelo quê? O que a gente falou? Imagens, símbolos, não é? E tantos outros aí que não vão envolver nem a palavra escrita, nem a falada. Então, até agora, a letra D está correta, ok? Letra E. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Pessoal, o que a gente viu que pode ser chamada de linguagem mista? A linguagem híbrida. A mescla, a combinação da linguagem verbal e da não verbal. Então, isso aqui, a questão da linguagem mista, ela não tem nada a ver com as variantes da língua. E aqui que a gente está falando de variantes, tá, pessoal? Não é somente o registro, né, formal e informal. A gente está falando das variedades linguísticas, né, regional, por faixa etária, por classe social e tantas outras, o que não tem absolutamente nada a ver. Então, a letra correta é a letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita, ok? Então, vamos aqui à atividade número 3. Abaixo você verá a apresentação de outra importante personagem de O Cortiço, Bertoleza. Vamos à leitura. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês. E apesar disso, tinha parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrumpado como uma besta. Então, aqui a gente tem, né, um trecho de uma narrativa que fala sobre a Bertoleza, sobre o seu trabalho. Ela ainda pagava, né, dava dinheiro aí ao seu dono e tirava um dinheiro para a sua alforria, né? E infelizmente esse dono vem a falecer. Então aqui o que vocês precisam fazer, pessoal? Se você fosse o autor e tivesse que reescrever o texto adaptado para graphic novel, como ele ficaria? Quais informações do texto original você acrescentaria? Reescreva o texto com as mudanças necessárias. Então, o que vocês precisam prestar atenção aqui? O que é realmente importante, tá? O que é importante aí? Quais que são as informações que vocês não podem abrir mão e como vocês vão adaptá-la? Aqui eu trouxe uma sugestão para vocês, mas eu peço que vocês não copiem, peço que vocês tentem fazer com as suas próprias palavras, tá bom? Aqui eu coloquei o seguinte: Bertoleza trabalhava dia e noite, porque aqui, ó, nós temos de manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de frango. Então aqui eu resumi, eu sintetizei.
A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. Segui a mesma frase aqui, não mudei nada, tá? Pagava ao seu dono 20 mil réis por mês e o que lhe sobrava guardava para a alforria. Adaptei essa frase aqui, tá bom? Adaptei aqui, que ela falava que, aqui o narrador fala, pagava de jornal ao seu dono. Adaptei, trouxe aí numa linguagem, né, num registro mais atual, ok? Um dia, porém, comecei aqui como último, ele caiu morto na rua, ao lado da carroça. Deixei só isso, tá? Se vocês quiserem adicionar mais coisas, vocês adicionem. A dica é que vocês imaginem, tá? Imaginem aí como que vai ficar a imagem, né? A gente está falando aí de uma combinação da linguagem verbal e não verbal. Como vai ficar a imagem? E aí, se vocês têm, né, o recurso da imagem, o recurso imagético, vocês não precisam escrever tantas coisas, tá? Então, vocês vão ver aí o que cada um deles podem cobrir dessa narrativa. Tranquilo? Aqui eu imaginei, né? A Bertoleza trabalhando ali na sua quitanda com o seu angu, com o seu peixe frito, iscas, né? E o dono aí, né? O homem que era o seu senhor morrendo aí, caído na rua, mais ou menos isso. Ok? Então usem a imaginação de vocês, tá bem? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijão e bons estudos. Tchau, tchau!